Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora galera, daí os parabéns aos 4 times que retornaram à Série A do Brasileirão. Estão de volta à elite do futebol brasileiro. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco da Gama. Parabéns. A caminhada para a maioria, com exceção do Cruzeiro, né? Foi mais complicada do que se imaginava. Mas qual era o objetivo traçado no início? Voltar à Série A. Então, irmão, tudo que aconteceu neste ano de 2022, e aconteceram muitas coisas erradas que dificultaram o acesso, sempre falando aqui, com exceção do Cruzeiro, mas de Grêmio, Bahia e Vasco, serve de aprendizado para o ano que vem. Porque se cometerem os mesmos erros, voltam para a Série B. Lógico, tem um diferencial para o ano que vem. Dos 4 times que subiram, 3 serão SAF. O Cruzeiro já é. O Bahia aí está a poucos passos. Também, exatamente igual o Vasco da Gama. O único que não é SAF, sinceramente, acho que não tem a menor necessidade, essa é a minha opinião, tá? De se tornar SAF, porque se tornar SAF no Brasil, nesse momento, é necessidade. Necessidade. Você se tornar SAF é um carimbo de que o tipo de administração que se usa aqui no Brasil não deu certo. Mas não é que seja um tipo de administração ruim, é porque tem maus administradores, porque temos times ainda com essa administração associativa, e a grande maioria, muitos desses estão dando certo, e muito certo. Cada um com uma forma, está dando muito certo. Então, aí a questão é a administração, que peca, aí afunda o clube. Então, SAF hoje é sinônimo de que não deu certo. Aí, para tentar recuperar, tem que se tornar SAF. Esse é o ponto. Existem outras situações que empresas compram clubes que não estão com problema financeiro, que é apenas melhorar. Aí é diferente. Pode chegar a esse ponto aqui no Brasil de algum clube se tornar SAF, mas não tem problema financeiro? Pode. Lógico que pode. Mas nesse momento ainda não tem. Todos os clubes que estão virando SAF têm algum tipo de problema. E a grande maioria de dinheiro. Ou seja, administração. Má administração. Então, todos esses erros que tiveram em 2022 servem de aprendizado, inclusive para os novos donos, né? Que aí o futebol vai ter um dono, né? O futebol pertence à torcida. Não pertence mais à torcida. Desculpa. Se virou SAF, não pertence mais à torcida. Pertence à empresa. A torcida vai fazer parte, mas não pertence. Numa associação, que é o modelo que a maioria tem, a torcida é o carro-chefe. A torcida é o carro-chefe. Na SAF,
a torcida ajuda, mas marketing, Ibope, mídia, que nem reclama pra caralho. Ah, o time é mídia, ele ganha porque é mídia. Agora na SAF, seu time vai ter que ser mídia, porque se não for mídia, quebra. Vai ter que ser mídia. Inevitavelmente vai ter que se tornar mídia. O que muitos torcedores acham ridículo. A mídia só ajuda fulano de tal. Se a mídia não ajudar o teu time agora, que virou SAF, vai quebrar. Vai quebrar. Então, até para esses novos administradores, o que aconteceu nesse 2022 é um alerta para que não se cometa em 2023. Até porque o sarrafo em 2023 vai ser bem alto. O sarrafo em 2023 vai ser bem alto. 2023 vai ser um ano interessante, muito interessante, que a gente vai comentar aqui. Então, de cara, logo, quero dar os parabéns, principalmente a todos os torcedores do Cruzeiro, que amargou quase uma falência, caiu, não conseguiu subir, quase que cai para a Série C, muitos problemas, mas conseguiu se reestruturar, aprendeu com um monte de problemas. Tem que dar graças a Deus, botar as mãos pro céu, porque o Ronaldo comprou. Tem que botar as mãos pro céu. Organizou, administrou e agora volta para a Série A. Então, parabéns ao Cruzeiro, parabéns ao Ronaldo, parabéns aos jogadores e parabéns à torcida, que sofreu muito, mas merecia. O Cruzeiro, a grandeza do Cruzeiro, não merecia estar passando por isso, e nem a sua torcida. Torcida do Cruzeiro que deve ter aprendido muito, muito, porque, vou relembrar, lá com aquele tal daquele Itamar que ficava vomitando, que não ia ficar por baixo de time nenhum, que o Cruzeiro ia ser um time forte, competitivo de qualquer maneira, ou de qualquer maneira dele. Rebentou vocês. E ele ainda saiu levando 2 milhões, se eu não estiver enganado, né? Porque tiveram que rescindir o contrato dele, né? O pagamento dele lá, ainda saiu levando dinheiro. Então, a torcida do Cruzeiro aprendeu que não é assim, não é de qualquer maneira. Que, vamos montar um time de qualquer maneira. Não é assim. Então, a torcida do Cruzeiro aprendeu e agora tenho certeza que vai saber dar muito valor ao que está sendo feito aos poucos pelo Ronaldo, mas está sendo feito, porque ainda tem muita dívida para ser paga. Mas parabéns ao Cruzeiro. Parabéns também, lógico, ao Grêmio, que também teve muitos altos e baixos durante o período. É muito complicado quando você está com valor de Série A, você cai para a Série B, você tem que dar uns cortes. Muita coisa mudou, parece que tem muita coisa internamente que precisa mudar, né? Eu acho que se eu não estiver enganado, acho que vai ter eleição no Grêmio, se eu não estiver enganado. Não é SAF, para mim acho que o Grêmio não tem a menor necessidade de virar SAF. Vou repetir, virar SAF hoje no Brasil é necessidade. E o Grêmio não vejo com essa necessidade. Quem ficar ou quem chegar para a administração tem que pegar tudo que aconteceu de errado nesse ano, da dificuldade que o Grêmio teve para subir, que não precisava ter essa dificuldade toda. O que se esperava dos outros que subiram era mais ou menos o que o Cruzeiro fez. Mas o Cruzeiro se reestruturou para isso. Não foi aos trancos e barrancos. Foi com planejamento. Então o Cruzeiro, o Grêmio, também tem esse planejamento, porque há pouco tempo atrás o Grêmio estava sendo campeão de Copa do Brasil, Libertadores, e de uma hora para outra mudou as coisas demais para o lado errado. Então o Grêmio volta merecidamente, mais difícil do que se esperava, porque na verdade a dificuldade foi muito mais criada pelo próprio Grêmio do que pelos adversários. Vou dar aqui minha opinião. Para mim, essa Série B 2022 foi mais fraca do que a de 21, minha opinião. E eu acompanhei toda a Série B 2021. A de 2021, para mim, foi melhor do que
a de 2022. Se esperava muito de 5 clubes e só um entregou o que se esperava, que é o Cruzeiro, essa é a verdade. Então, parabéns ao Grêmio pelo acesso. Bahia também. Agora tá aí para ano que vem, vai se tornar SAF. Mesma coisa do Grêmio. Se enrolou demais. Apesar de ter ficado desde a primeira rodada entre os 4 primeiros, mas ganhar 4, 5 partidas fora de casa na Série B, respeito, mas ganhar 4 ou 5 partidas fora de casa, o Bahia, irmão, alguma coisa está de errado. E muito errado. O Bahia não pode ganhar num campeonato de 38 rodadas 5 ou 4 partidas fora de casa. Não precisa nem comentar muito. Então tem que mudar. E virando SAF, né? Como está aí caminhando, vai ter muitas mudanças, né? O futebol passa por uma empresa com outro olhar, com outro ponto de vista, mas que não pode deixar de olhar o que foi que a administração anterior fez, do porquê da dificuldade do Bahia em subir. O Bahia, diferentemente de Cruzeiro e Vasco da Gama, o Bahia não tem esse problema monstruoso de dívida. O Bahia está virando SAF, mas acho eu, talvez de todos os times que viraram SAF aí, eu acho que o Bahia é o único que está virando SAF não por causa de dívida. Acho que já temos sim, acho que o Bahia é o único que não está virando por causa de dívida. Tem as suas dívidas? Tem, mas não chega nem perto de Botafogo, Cruzeiro, Vasco. Não chega nem perto. Então eu acho que é mais por uma questão de não se tornar um Cruzeiro, um Vasco, um Botafogo. Acho que a questão do Bahia virar SAF é muito mais para não deixar a bola de neve aumentar e chegar ao ponto de Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Essa é a impressão que se dá. E aí você tem um investimento, né, para se estabilizar. Então, parabéns ao Bahia também. E o Vasco da Gama, diferentemente do Bahia, está virando SAF aí, virou SAF aí com a 777, que vai comandar por desespero mesmo, porque senão ia fechar a porta. O Vasco, para quem não acompanha, a galera aqui do Rio de Janeiro fica mais acompanhando, teve corte de luz, faltou água, ou seja, situação deprimente, muito parecido com o que o Cruzeiro passou, com o Botafogo passou. E aos trancos e barrancos, na última rodada, consegue o acesso. Muito sofrimento. Depois de 2 anos, enganado, volta à elite. Durante esse período cometeu muitos erros. Eu acho que não tem nada para se tirar dos anos anteriores que vai ajudar alguma coisa a nova administração do Vasco. Nada. Tem que olhar aí e falar, rapaz, isso aí... Como não administrar um clube? Aí mostra o Vasco, essa é a verdade. Mostra o Cruzeiro antes do Ronaldo, o Botafogo. Então, cara, parabéns a esses clubes. E qual é a expectativa para 2023 desses 4 clubes? Antes de eu dar minha opinião, qual é a expectativa, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 5412, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode também ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá. Qual é a expectativa? 3 clubes SAF e um que não é SAF. 2023 será muito interessante, porque a gente tem clubes que não são SAF,
mas que estão muito estabilizados, tem uma folha muito alta, que esses clubes que são SAF não vão conseguir atingir no primeiro ano. Estou te falando aí de Flamengo e Palmeiras. Tá? Não é, tenho muito dinheiro, vou colocar dinheiro, eu vou montar um time e acabou. Não é assim. Tanto para Bahia quanto para Vasco, tem dois exemplos claros. O Botafogo, que já está na Série A, já passou o primeiro ano de SAF na Série A, viu que não é simplesmente ter dinheiro e contratar jogador. Não funcionou. O próprio Dextor, dono do Botafogo, falou que gastou muito mais do que imaginava. O Brasil é diferente. O campeonato brasileiro é diferente. O Brasil, em relação ao futebol, é diferente. Então não me venha com o olhar da Europa. Não, na Europa é assim. Não é nada parecido com a Europa aqui no Brasil. Nada, absolutamente nada. Se vier para fazer administração com o olhar de Europa, a SAF não vai dar certo. Você vai gastar muito mais do que você imagina. E tem que pagar dívidas, né? A grande maioria. Então os clubes que estão subindo, que tem SAF, tem que olhar para o Botafogo. O que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo com uma expectativa danada. Mas qual era a realidade do Botafogo? Permanecer na Série A. O Dexter entendeu isso. A gente tem que permanecer na Série A para ir se estruturando e montando um time, não para ganhar um campeonato depois de montar, mas para manter sequência. Mas primeiro você tem que se estabilizar. Se estabilizar na Série A. Então o Botafogo subiu, está se estabilizando. Pode aí beliscar uma pré-Libertadores, mas se nesse ano não vier a pré-Libertadores, a Sul-Americana, que é o bem provável que aconteça com o Botafogo, sensacional. Para 2023, sobe mais um degrau. Já sabe os jogadores que contrataram que deram certo, os que não deram. Cada um procura seu rumo e começa a trazer jogadores pontuais para fazer um time mais competitivo, porque agora já vai ter uma competição sul-americana. Já tem uma Copa do Brasil para você entrar mais forte para competir. Então, o Botafogo já estava na Série A, é um exemplo para os 4 que estão subindo. Os 4, não. Para os 3, eu tiro o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro já está também um passo à frente de Vasco e Bahia. Um passo à frente de Vasco e Bahia. Em relação a SAF. Porque o Ronaldo já pegou a SAF aqui na Série B. E ele já disse exatamente a mesma coisa do Dexter. Vamos subir, vamos formar um time competitivo, mas não vai dar para atingir os caras que estão lá em cima. Quem são os caras que estão lá em cima hoje? É o Flamengo e Palmeiras, pô. Simples assim. Goste ou não goste, é o Flamengo e Palmeiras. Mas eu quero competir. Não vou conseguir atingir. Eu tenho dívidas. O clube tem dívidas. Então eu vou montar um time competitivo para competir no Campeonato Brasileiro, competir na Copa do Brasil. O Cruzeiro não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, porque está subindo agora. Então vai focar Campeonato Regional, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então vai dar para focar, para se estabilizar, montar um time competitivo. É isso que a torcida tem que entender. Pode ganhar alguma coisa? Até pode. Até pode. Você tem aí um regional com Cruzeiro, você pode competir ali com o Atlético Mineiro. A gente não sabe como é que o Atlético Mineiro vai ficar, também está todo enrolado, né? Copa do Brasil é mata-mata, você pode chegar mais longe, quem sabe. Campeonato Brasileiro, pontos corridos, é bem mais complicado, mas como só vai estar no Campeonato Brasileiro e de repente na Copa do Brasil, pode se preparar e competir muito melhor. Em 2023, qual é o objetivo? É o objetivo que o Botafogo atingiu. Permanecer na Série A e quem sabe beliscar ali uma pré-Libertadores, uma Libertadores ou a Sul-Americana. Esse é o objetivo do Cruzeiro
E é isso que o Ronaldo falou. Esse tem que ser a meta. Bahia e Vasco, que são os times que vão se tornar SAF, vão começar o trabalho ano que vem. São dois times que não estão em campeonato regional nenhum. Mesma coisa do Cruzeiro, Copa do Brasil, Campeonato Regional e Campeonato Brasileiro. Qual é o foco desses times? É ganhar a Copa do Brasil? Na boa, não é ganhar a Copa do Brasil. Já que está vindo aí com aporte financeiro, é também fazer um time competitivo. Só que Vasco e Bahia estão atrás do Cruzeiro, porque o Cruzeiro já tem uma realidade. Quem está assumindo vai ter que dar todo o passo que o Cruzeiro já deu. Não vai adiantar, não é assim que funciona. Contrata uma porrada de jogadores, bota no clube e vai dar certo. Isso vai acontecer uma vez em 100. Pode acontecer? Pode. Mas eu não acredito, até porque tem uma margem aí que tem que se pagar durante um determinado momento as dívidas. Apesar do Bahia não ter essa dívida toda. Mas Bahia e Vasco é a mesma coisa. Estruturar, montar um time competitivo que no meu ponto de vista, tanto do Bahia quanto do Vasco, vai ter que mudar o time praticamente inteiro. Vão ter que montar outro time. O Cruzeiro eu acho que não. O Cruzeiro não precisa montar um outro time completo. Mas Bahia e Vasco tem que montar um time completo praticamente. Praticamente um time completo. Então vai ter gastos para essa estruturação de time. Vai ter muitos acertos, mas também vai ter muitos erros. Muitos erros. Você vai ter que começar aos poucos, igual foi o Cruzeiro, igual foi o Botafogo. Então a expectativa para Bahia e Vasco também apesar de ter um aporte financeiro, é de formar um time competitivo. E primeiro, Série A. Prioridade, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Voltar a se estabilizar no Campeonato Brasileiro. Voltar a se estabilizar na Série A. Campeonato Brasileiro 2023. Permanecer para 2024. E quem sabe, beliscar a Sul-Americana. Fazer exatamente o que o Botafogo fez. Essa tem que ser a meta. Não vai adiantar ficar botando pressão em Vasco e Bahia para brigar por títulos em 2023. É para se estabilizar. E o Grêmio? O Grêmio é diferente dos outros, porque o Grêmio não é SAF. O que o Grêmio tem que fazer, mesmo não sendo SAF, que na minha opinião não precisa também, é consertar os erros que teve. O Renato abriu o bocão. Falou que quando caiu teve muitos erros que tem que ser consertado, porque se não consertar, não vai adiantar. Então ele sabe muito bem o que está acontecendo interno dentro do Grêmio. O Grêmio também vai ter que remontar um time. Vai ter que montar um time competitivo. O Grêmio também vai ter que ter uma reestruturação administrativa. Porque se continuar com os problemas que estava, cai de novo. E 2024 disputa a Série B, mesmo sendo gigante. Aí vai acontecer com o Grêmio, que aconteceu com o Vasco. Subia, descia, subia, descia, subia, descia, subia, descia. Então o Grêmio também, apesar de não ser SAF, tem que ter reformulação administrativa, montar um time competitivo. Acho que o Grêmio não precisa montar um time completo. Precisa de peças ali para fazer um time competitivo para 2023. Mas todos os times subiram. Ali com exceção do Cruzeiro, óbvio, que já tem essa estrutura. Grêmio, Bahia e Vasco precisam de uma administração competente, nova. E com o olhar de que 2023 não é ano de conquista. 2023 é ano de se estabilizar. Essa é a palavra. Se estabilizar na Série A.
criar uma casca, um alicerce, para que nos anos seguintes, aí sim, comece a se sonhar. Pode ter algum título ano que vem? Pode. Mas esse não vai ser o primeiro objetivo. E isso as torcidas, Bahia, Vasco, Grêmio e Cruzeiro, têm que entender. Senão, vai se tornar mais difícil e vão atrapalhar. Então, na minha opinião, a expectativa é essa. A grande maioria dos torcedores vão entender? Eu acho que a grande maioria pode até entender, mas vai ter muita gente que não vai entender e vai cobrar. Vai cobrar porque eu sou o SAF, eu tenho dinheiro. E não é por aí. Isso aqui é Brasil, é diferente. Então, parabéns a Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Vasco. E muito boa sorte no ano de 2023. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!